estamos começando mais um BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, ó, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para você que é da madrugada. Eu sei que tem muita gente que assiste a gente durante a madrugada. Eu falo isso porque o nosso programa tem vários horários alternativos. E aí eu agradeço sempre a sua audiência. E o nosso programa, a ideia é o quê? É fazer as ideias circularem. Aliás, circular é o que está na moda, né? Eu queria falar da moda circular. E queria agradecer aqui o Brechó que me veste, que é um pessoal super legal, é o Peça Rara do bairro Anchieta. Então um beijo aqui para a turma do Peça Rara e vamos pensar nisso, gente. Vamos pensar como que a gente pode reciclar também na moda. Né? Tem brechó para criança, para as mulheres e agora para nós homens também. Então, sem preconceito, um beijo, um abraço para a turma aí da moda circular de Belo Horizonte. O papo de hoje vai ser muito legal, a gente vai falar de impacto. Impacto social e impacto econômico, de várias maneiras aqui com os nossos convidados. E aí, né, eu vou apresentar essa turma que está aqui conosco. Primeira convidada é a Ana Pá, é isso mesmo, Ana Pá. Ela é articuladora da exposição Até Quando, que são trabalhos realizados por mulheres em situação de rua e ela também esteve em situação de rua. Então, Ana, obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. Obrigada, Digo eu. Joia. Parabéns já pela história, né? Tá. Hoje você tem seu cantinho, que você vai explicar pra gente, né? Muito bom. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom. Temos ali também o Bendito é o Fruto entre as Mulheres. É, isso mesmo. Ele é empresário, dono do Yakan, que é um restaurante japonês de Belo Horizonte, que já abriu a sua segunda, né, loja também. E é muito bacana que está completando 13 anos. E é com prazer que eu recebo o Diogo Leite. Tudo bom, Diogo? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui para a gente bater um papo diferente, né? Diferente. Quero ver como que vai linkar todo mundo aqui, mas eu sei que vai ser um sucesso, um privilégio para a gente. Tá? Você faz parte do que elas fazem também, que é a economia criativa. Que entra a gastronomia, entra a arquitetura, o turismo e a cultura, né? E a arte também. Então, legal. São 13 anos mesmo? Ou não? 13 anos, completamos em dezembro de 2024, né? Inauguramos em 2011. Ótimo. Então, são 13 anos aí superando os desafios que o nem negócio nos propõe. Parabéns, viu? Obrigado. E fechando, eu tenho aqui uma convidada que eu conheço há um bom tempo. Ela é danada, vovó, e não mexe com os netos dela não, porque ela fica brava. Muito legal, produtora, empresária, né, produtora cultural, que trabalha sempre com esse trabalho interessante como uma ativista social dedicada a promover a cultura, a educação e desenvolvimento das comunidades de Belo Horizonte. E é muito legal tê-la aqui comigo pela primeira vez no nosso BH Todo Dia, que é a Danusa Carvalho. Obrigado, Danusa. Obrigada a você, querido. Você está ótima. Maravilhoso. E os cabelos brancos agora? Estão aqui todos prateados. Muito bom, né? Essa onda é bem legal, não é, Danusa? Na verdade, eu sempre achei que eu fosse ter cabelo branco. Não combinava comigo muito pintar cabelo, eu nunca fui de pintar. Isso. E aí agora... Não, e agora tá super na moda, né, gente? Olha ali, Eu tô desde 2019. Antes da pandemia? Antes. Porque na pandemia a moda pegou, né? Porque a galera ficou muito de saco cheio de pintar. Ficar em casa não tinha jeito de pintar, né? Assumimos os brancos, né? Muito bom, obrigado. Muito obrigada pela apresentação carinhosa vamos falar um pouco hoje. Sim. Ana, você nasceu em BH, você vem do interior, é uma forasteira das Gerais, como é que é? Não, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu fui criada na cidade de Santos Dumont, cidade interior, ali próximo a Juiz de Fora, Barbacena. Eu perdi minha mãe muito cedo e eu fui encaminhada na minha infância tinha um órgão de nome Juizado de Menores. Isso mesmo. E foi o Juizado de Menores que me encaminhou para Santos Dumont. Quantos anos você tinha quando você foi para lá? Eu não sei exatamente. Eu fui bem muito nova. Novinha. E aí depois você voltou para BH? Isso. Aí eu voltei para Belo Horizonte já maior de idade. Isso. E por não ter na ocasião onde morar, eu fui trabalhar como empregada doméstica, onde foi bem difícil. Imagino, né? Muito difícil, mas naquela época que empregada não tinha direito a mal de tomar água. Bem lembrado. Carteira de trabalho, nada disso. Não tinha carteira de trabalho, você não tinha salário integral, você não tinha folga, você não tinha férias, você não podia reclamar de absolutamente nada, porque você estava na casa de alguém. Era 7x7, né? Literalmente. Você estando ainda na tinha que casa dar graças a Deus, agradecer de você estar aqui. De estar ali, você tá entendendo? Era bem isso. Então foi muito difícil sair de uma vida onde eu tinha, de maneira simples, mas eu tinha acesso a tudo.
para um quarto que normalmente mal tem uma janela que cabe assim na sua cara e olha lá. Você tá entendendo? Onde você não pode, onde você não tem hora para comer, você come o que sobrar e se sobrar. E se, com liberdade você tem água. Sim, né? é incrível a gente falar isso hoje, né? É absurdo, mas... E ainda existe gente assim, de hoje não acreditam nisso, É. mas houve um tempo que era assim. E de vez em quando ainda aparece, né? Alguns casos, principalmente interior. Outro dia vi que em Contagem teve um. Né? Então, uma mulher que tem, acho que 50 anos, que estava nessa situação. Né? Então, ainda bem que diminuiu bastante, né? Graças a Deus. Hoje Tá. a turma Tem mais consciência, né? a classe doméstica tem lá seus direitos. Isso. Né? Hoje já alcançamos muita coisa, já melhorou bastante. Tá bom, legal. E o Diogo, hein, gente? Será que ele é daqui? Será que ele é do interior? Será que ele é de fora? Conta pra gente, Diogo. Então, eu nasci em Belo Horizonte também, mas morei e fui criado do ladinho de Belo Horizonte, pode-se dizer até que é a grande BH, que é BH, que foi em Contagem. Ah, sim, Então, Contagem, assim, cidade ótima. apesar da cidade ser outra, a gente está em BH, né? A sensação Claro. é essa. Seus pais são de BH? Meus pais são de BH. Na verdade, a família da minha mãe, ela rodou um pouquinho. Meus avós são pernambucanos. E aí eles tiveram filho no Paraná, em São Paulo e em Minas. Não acredito, cara. E Rodaram o Brasil. A minha mãe é paulista. Mas boa parte da vida estabelecida aqui em Belo Horizonte. Então, Sim. né? E meu pai daqui. Então nasci em Belo Horizonte, Isso. mas fui criado em Contagem. Hoje você mora onde? Em Belo Horizonte? Moro em Belo Horizonte. Tá, muito Belo bom. Horizonte. Legal, Diogo. Isso aí. E esta aqui, hein? De onde é Danusa? Eu sou de BH. É. Nascida e criada em BH. Seus pais, Danusa? Meus pais também são de BH. Isso é raro, né? Meu pai, a formação dele foi juiz de direito e minha mãe, ela era funcionária do IBGE. Então a gente foi criado aqui, mas o meu pai nasceu em Bom Despacho e a minha mãe nasceu em Ponte Nova. Ah, e vieram pra cá. A minha mãe, ela nasceu na Fazenda da Onça, em Gente, Ponte Nova. que Que é uma coisa. fazenda tradicional, né? Mas a minha avó, a minha bisavó era dona dessa fazenda, mas tinha coisas ancestrais e tal. A família nossa, a gente não ficou falando muito dos ancestrais, não. E se vocês são quantos E irmãos, eu Danusa? tenho um irmão com a minha mãe e meu pai me deu outro irmão com outra mulher. Sim. O meu pai foi cassado na política, né? Em 69. 69, logo depois 69, do AI-5, desculpa, né? 69. Em 74 para 75 ele pôde voltar para Sim. Belo Horizonte. Aí ele foi ser juiz de direito em Nanuque. Ele foi cassado em Nanuque e voltou a ser advogado em Nanuque. Então a gente tem uma relação muito grande com o extremo sul da Bahia todo ali. Boa. O meu pai é muito conhecido lá, muito querido, muito amado por todos lá. Tem estátua, tem não sei o que e tal. E você tinha uma pousada lá, não tinha? Eu tenho Tem ainda? É, onde que tem, é? Em Caraíva. Nossa! É ruim, né? Um lugar maravilhoso! Chama Casulo Caraíva. Isso mesmo. Então... Eu tenho a Casulo Cultura, Casulo Caraíva e a Casulo Cidadania. Que legal. Esse nome, inclusive, foi o renegado que me deu. Lindo, que cara. sugeriu e eu tô levando o Casulo até o último dia. Você passa uma parte do ano lá em Caraíva ou não? Não, o meu filho, que é toca, produtor, né? mora lá com meus netos e aí eu fico aqui trabalhando. E ele fica lá trabalhando, porque ele também montou uma escola Waldorf lá. Ah, não, é mesmo? Que ótimo! É uma família de sonhos, Nossa, sonhadores. não, empreendedores, né? Eu tenho o filho Tomás Dias, que é produtor. Isso. Ele faz parte do coletivo Família de Rua, né? Conheço. E também faz parte lá da gestão da nossa pousada e é o administrador da escola Coqueiral, que temos 15 indígenas e alguns nativos e mais os que sustentam a escola. Então, parabéns, é uma escola coletiva que é muito legal e sou mãe do André,
que é dono do Luru Café. Deu certo! Muito bom. Muito bom saber que deu certo, Não é? porque Isso. a luta da educação, do caráter, né, do ativismo social, cultural, hoje em dia está muito complexo. E eu passei... Muito bom. A semente está plantada e muito bem plantada. Muito bem. Eu passei já por esse crivo aí. Graças a Deus deu certo. Mas eu morei 18 anos no Rio. Isso. Então eu sou uma pessoa que eu chego, todo mundo me conhece, mas eu não tenho muitas raízes em BH. Porque quando eu comecei a criar as raízes, eu fui embora para o Rio de Janeiro. E aí lá eu aprontei bastante, eu aprontei tanto que vim embora. Vamos aproveitar, estamos falando de Belo Horizonte, vamos passear por Belo Horizonte com vocês. Vamos. Né? Começar contigo, Ana. 2 lugares de BH que fazem parte da sua história com a cidade. Bom, Parque Municipal, Por quê? claro, minha infância, Gente. brincar naqueles brinquedos todos ali do parquinho, tirar foto. Meu pai foi fotógrafo lambe-lambe no Parque Municipal. Meu pai era fotógrafo ali. Paraibano, seu Severino. Que bonitinho. Eu fui criado no Parque Municipal também. É muito legal aquele parque, não é? Então aqui hoje vai dar Parque Municipal. As pessoas aproveitam um pouco o nosso Parque É Municipal. uma pena, porque assim, Não é é? um espaço lindo. Tem brinquedos gratuitos, brinquedos, tem tem quadra. o Tem até uma lago. quadra de tênis ali. Tem o lago, eu amo aquele lago, acho sentar ali, ficar ali um pouquinho. É muito Tem a bom. Ilha dos Amores. Oba! Muito legal, Muito viu? bom, Algum lugar do parque em especial? Por exemplo, tem o Francisco Nunes lá também, o Chico Nunes. Eu gosto muito de Um ficar na cantinho. lagoa, eu gosto da lagoa. É. Ainda tem um pedalinho lá? Tem. Isso, boa. Que dá para fazer um exercício também. E agora o parque fica aberto até 9 horas da noite. Eu andar ali me traz boas recordações, assim. Que sabe? bom, hein? Eu gosto disso. Boa. Gosto. E o outro lugar, Ana? Mercado. O Mercado Central? Nossa, adoro as guloseimas do mercado. Desculpa, gente, mas eu adoro as guloseimas do Mercado Central. Mas quem não amo gosta? aquele lugar. Você fica Gosto. perdida no mercado? Sempre. Sempre, não é? Eu Nossa, acho que aquela tem anos que estratégia eu vou daqueles ali, mas caras. parece que foi feito pra gente se perder. Isso. Porque você se perde. E aí compra você mais ama uma coisinha, experimenta compra um queijo. mais, você tá entendendo? Eu acho que a estratégia deles é essa. fazer Não a tem gente placa, se não tem perder. nada. É Você para entendeu? ficar perdido ali. Deve ser isso. Alguma coisa que você gosta mais, algum lugar que você gosta mais do mercado? Eu gosto muito dos queijos, gosto de os doces, porque onde eu fui criada a gente fazia doces. Lá Nós no... fazíamos doces, fazíamos compotas. Sei. Então eu amo os doces ali. Você é boa de cozinha? Mais ou menos. Mais ou menos, é humilde, mas eu acho que é. Pelo jeito, eu acho Mas que é. eu gosto muito dali, os queijos, os doces, eu gosto muito. Me lembra muito Santos Dumont, da minha infância, minha adolescência. Muito a gente legal. fazia lá. Boa, muito bom. Gosto. Vamos saber agora do jovem aqui, né? E aí, vamos passear por onde? Onde é que você leva a gente? Nem tão jovem assim, né? Chegando aos 40 já. Tá bom demais. Tá bom. A vida começa aos 40, Diogo. Isso, e eu sinto isso, a gente vai ficando Não é? mais produtivo, mais maduro, né? A gente entra só numa boa, não divide bola ruim mais. Isso é bom. Mas, olha, quando a Ana falava, eu fui lembrando assim de o que me traz a memória de criança, sabe? E eu tenho o zoológico, Olha só. porque nós fazíamos excursões em família. E é um tempo que eu lembro com saudade, que eu lembro que a gente levava o lanche, fazia piquenique. Isso mesmo, lá. piquenique. E aí, às vezes, a gente tinha uma parada no centro da cidade, ia de ônibus, né? A família toda, os primos e tal. Aí passava na loja americana, comprava umas coisas lá para comer, chocolate. Loja americana no centro da levava cidade. bola, pipa, papagaio. Não, e cara, e ver os animais, é um negócio muito... Era fantástico. Era sensacional. Fantástico. É. Foi um período assim maravilhoso que me marcou. No entanto, hoje eu tenho o costume de levar os meus filhos. Aí assim, a gente vai aqui em Belo Horizonte também. E até quando sempre que viaja, procura um zoológico, um aquário legal, porque assim, é algo que me desperta boas lembranças, né? Claro, Memórias afetivas. Isso. E, então, Algum assim, animal em especial, assim? Olha,
Principalmente falando quando você é criança, eu acho que tem 3 principais que a gente não esquece, né? É girafa, elefante e gorila, né? Assim. E o gorila, a gente ficava doido pra ver, mas às vezes ele não saía. O Idi Amin, né? Ainda hoje é difícil, igual, até... Tem os horários. Tem alguns animais que agora a gente tá em desfalque. É, né? isso. Então, assim, hoje tá mais difícil ainda ver animal lá, sabe? Claro. Mas é um programa que é gostoso, um programa acessível, né? Me marcou. Em Belo Horizonte, o zoológico é talvez o número 1 aí de memória. E tem uma visita noturna por causa dos felinos também, que eles mudaram, né? Isso é bem legal. Porque os felinos também, durante o dia, o leão, ele fica meio na preguiça ali, né? Mas são animais noturnos. Né? Isso mesmo. Além do zoológico, o que mais? Então, aí tem um outro lugar que é o seguinte, eu morei em Contagem, como falei aqui no início, cresci lá, e quando eu fui completando ali os meus 16, 17 anos, eu vim fazer curso técnico em Belo Horizonte. E aí comecei a sair com a galera daqui, e na sexta-feira a turma toda encontrava ali no McDonald's da Savassi. Da Savassi, Aí ia todos os colégios para lá e tal, e assim, aquilo para mim foi um momento muito legal, porque eu comecei a me apaixonar pela cidade de Belo Horizonte, porque até então Contagem de Belo Horizonte para mim era uma muito coisa distante, só mesmo. Né? Não, e assim, não, é uma coisa só. Tá. Aquele conceito de eu moro em BH. Isso. Mas aí eu comecei a despertar um interesse por essa região. Legal. E aí minha vida acabou se conduzindo para cá. De abrir um negócio aqui, de comprar um apartamento aqui, de viver aqui. Você gosta da Savassi? Eu gosto. Na verdade, eu fujo um pouquinho do miolo, porque eu prefiro um lugar mais calmo. Né? Mas eu tô aqui na região sul, assim, mas numa áreazinha mais calminha. Mas assim, esse passeio que eu fazia a pé, sabe, de poder fazer tudo a pé, e eu via os prédios que eu não tinha muito na minha região lá, e falava assim, cara, um dia eu quero morar aqui. Lindo, né? E isso me marcou e me fez desenvolver carreira e trabalho guiado desses sonhos, sabe? Tipo assim, não, um dia eu vou morar aqui. Legal. Diogo, muita gente fala que a Savassi perdeu o seu charme. O que você acha disso? Eu acho que tudo se transforma, né? Então, por exemplo, você anda na Savassi, eu não acho que ela perdeu o charme. Eu acho que sofreu algumas transformações. Por exemplo, alguns comércios saíram dali, foram para outros cantos. Mas ela deu uma remodelada e é uma cidade, é um bairro aqui, uma região, na verdade, né? Que está super em alta, assim. Você vê que o comércio está muito quente. Tem quarteirões ali de gastronomia que estão, assim, bombando. Hoje você vê muita construção nova ali que eles chamam, tipo, estúdio, né? Isso, Então você vê que essa Savassi, ela tá quente, né? Ela tá viva. Sábado de manhã tem sempre livraria, né? Um movimento aqui enorme, lançamento de livros, né? Eu acho que assim... Mudou. Né? É um outro tipo de charme, é isso que você tá querendo dizer. Tipo de charme, exatamente. Eu não acho que ela perdeu o charme dela. Eu acho que essa foi uma transformação. Boa, legal. Agora nós vamos com a Danuse. Para onde você vai levar a gente, hein, Danuse? Olha, eu vou levar vocês para o Francisco Nunes. Parque Municipal. Gente. Por quê? Porque o Francisco Nunes me educou culturalmente, né? Os shows que tinham lá eram incríveis, no final dos anos 70, início dos anos 80, né? Projeto Pixinguinha, não é? Pixinguinha, era muito, né? Novos Baianos, Rita Lee. Perfeito. Todo mundo, nem Mato Grosso, Caetano, Gil, todo mundo passou por ali, não é? Pelo Chico Nunes. E eu era menor, então eu não podia entrar, mas a gente entrava assim mesmo. E também lembrei de uma boate que tinha em Belo Horizonte que chamava Jambalaya. Puxa vida! Que todo mundo vai lembrar quando vê o programa, né? Jambalaya! Jambalaya era assim... Onde ficava Jambalaya? Olha, entre o Olegário Maciel, ali pelo Lourdes, eu não me recordo bem, mas eu acho que é exatamente ali. A Jambalaya era uma delícia, entendeu? Era assim, a gente pulava, porque não podia entrar menor, né? Então a gente entrava pelo telhado. Não brinco, pelo telhado? Pelo telhado, mas não era só eu não, eram 20, Não, 30. então era meio oficial, entre era aspas. Era oficial, porque na época já tinha o controle de quem entrava, e se tivesse blitz lá dentro, eles não entraram por aqui não. Não, é isso. Então o povo já deixava, que legal. né?
Então era anos 70, era disco, era meus bom irmãos mais velhos falam do demais. jambalaya. Era bom demais, a gente dançava, a gente era muito alegre. Consecutivamente, Sim. essas turmas todas andavam muito pelas ruas de BH. Isso eu tenho saudade. A gente andava demais, a gente subia a Rua da Bahia inteira, Legal. descia Espírito Santo, vinha para a Praça BC, subia, ia para o Mackenzie para ver os shows, ia para Jambalaya, era tudo a pé. Isso. A gente andava a pé e andava assim 8, 10, 12, 15, 20. Então isso era muito gostoso, né? É diferente de hoje, né? Que hoje todo mundo anda de carro, chega no seu carro, o outro chega no outro carro, o outro chega no outro carro. E não tinha como marcar também, assim, né? Tava Não, marcado, a gente marcava, a gente não tinha precisa ficar os ligando pra pontos. pessoa. Não, já tinha os Tal pontos. horário, tal dia, tal lugar. As turmas das ruas, né? Eu era uma pessoa que eu circulava muito pelas turmas. Eu não era de turma nenhuma porque eu não gostava. Eu não gosto até hoje. Eu não sou uma pessoa de turma. Eu gosto de andar sozinha. Eu gosto de ter a liberdade de ir e vir. Mudar de turma. Eu detesto aquele negócio assim, vamos. Aí o outro fica, vamos. Não, peraí, daqui a pouco. Não, mas eu não quero. Mas eu quero. Então, assim, eu vou sozinha, saio sozinha e tá ótimo, né? Então, assim, Belo Horizonte, na minha juventude, foi uma cidade muito gostosa. Ótimo. Muito, né? Eu andava muito, eu dançava, eu fazia muitos cursos legais. Bem diferente da realidade da nossa parceira, né? Mas a gente sempre teve uma educação social. Sim. Na nossa casa, sabe? Legal isso, né? Isso. Não é à toa que, assim, meu pai, um juiz de direito, morreu não tem herança. Entendeu? Porque ele falou, herança você não vai ter, meu dinheiro é para ajudar quem precisa. Você não precisa, você ganhou tudo. Então, Isso. Belo Horizonte me ensinou muitas coisas. Boa. Né? E uma das coisas foi isso, né? Você não tem herança. Legal. Vai à luta. Muito bom. Ô, Ana, agora eu queria que você falasse. Você começou a falar fora do ar, né? Quando sai de Belo Horizonte, fica fora um tempo, o que você sente saudade? A comida. Boa. A comida, não. Igual a nossa comida, a gente não tem. Algum prato especial que você goste mais, assim? Feijoada. Feijoada. A nossa feijoada. E você gosta dela com tudo? Feijoada completa, aquela feijoada de feijão preto, com rabinho, com orelha, pele, bacon, paio. Feijoada, sabe? Feijoada de verdade, feijoada. Eu gosto dessa feijoada. Pô, hein? E para acompanhar a feijoada, o que vai? Como eu não bebo nada de álcool. Mas tem couve, tem laranja, tem... O que você prefere? Ai, couve. Uma couvezinha, uma farofinha, um arroz branco. Pra mim, esse é o prato ideal. Show de bola. Muito bom. Muito bom. Diogo, quando sai de BH, o que você sente falta? Cara, eu vou concordar com a Ana. A comida é imbatível. A nossa comida, gente. E assim, a gente viaja e o clima de viagem é muito bom. Você tá de férias muitas vezes, então tudo tende a ser até mais gostoso. Só que aí passa um dia, 2 dias, chega uma passear. Eu quero voltar. Um tropeiro, uma voltar para feijoada. Um pão de queijo, né, gente? Pão de queijo. O nosso pão de Aquilo que queijo. tem lá em São Paulo e no Rio não é pão de queijo. Não é pão de queijo. Não, devia ser proibido, tinha que ter outro nome. Tinha. Não, na de pão boa. de queijo. O nosso pão de queijo, a nossa gastronomia é muito gostosa, de dar saudade mesmo. Sim, Eu também sinto dá. falta. E a Danusa? Será que é a comida também? Não. Eu sinto saudade dos meus amigos, que eu adoro. Sim. Adoro essa circulação entre as pessoas que eu já produzi. Eu fico saudade, entendeu? Eu sou do frisson mesmo. Eu gosto de ver, de encontrar, de entender, de compartilhar. Eu fico com saudade da comunidade, entendeu? Eu fico muito fora. Então, quando eu chego, eu quero ir para a Serra para saber como é que tá. Eu vou para o Veracruz, eu vou mexer com o meu povo que eu gosto, que é o povo periférico, sabe? Eu fico com saudade dessa energia, porque não existe a energia mais legal dessa vida do que o povo humilde, sabe? Eu sinto falta.
Então, quando eu viajo, eu estou viajando para um lugar que tem mais glamour, que eu estou conhecendo, né? E pá. Então, assim, deixa eu voltar para o meu lugar. Legal. Porque eu acho... Chega uma hora que você fala, eu preciso desse combustível. Eu preciso porque me leva pro chão. Esse glamour assim, na hora que eu tô dentro dele, eu quero sair, sabe? No entanto, eu já empresariei vários artistas e na hora que eu entro no business, e que é alto, que o dinheiro, que vai rolar tudo, eu sou a primeira a falar, nossa, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Deixa a outra entrar agora. Porque eu não gosto de ego, eu não gosto... Você não dá conta disso? Eu não dou conta, então aí isso fica até parecendo que eu sou um pouco rebelde, ou que eu não gosto da pessoa, ou que é... E não é nada disso, é o meu jeito, eu não gosto de glamour, entendeu? Mas tem hora que a gente precisa dele pra gente construir coisas novas, então é importante. Então, é um desequilíbrio que tem assim na minha personalidade, mas eu sinto falta dos amigos, das comunidades, dos meus projetos, das pessoas que me levam para o devido lugar. Muito bom, legal demais, viu? Gente, ótimo, fizemos a primeira, né? Tomamos nosso cafezinho, tá? E agora nós vamos para o nosso intervalo. Você que está acompanhando, prepare-se, daqui a pouco a gente volta e vai conhecer cada um dos projetos, né, de vida dos nossos convidados e das nossas convidadas também, tá bom? Maestro, nossos comerciais, por favor.